Irmãos, como eu mencionei aqui, a gente tem vivido um tempo muito agradável. Deus tem se manifestado, se revelado de uma forma toda especial, toda maravilhosa. A gente tem muito a agradecer ao Senhor, muito a glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem ministrado e pela acolhida nos corações. Ver os irmãos acolhendo a mensagem de Deus nos corações, isso é maravilhoso. Ver a semente encontrando lugar para germinar nos corações, isso é maravilhoso. A palavra de Deus não volta vazia, ela tem encontrado terreno fértil e também encontra alguns terrenos mais complicados, um pouco com mais pedras, mas pela misericórdia de Deus, nós esperamos com paciência que essas pedras sejam removidas e esse terreno fique um terreno fértil para a fertilização da semente do nosso Pai. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em João 12, João capítulo 12, o Evangelho segundo João, que é um evangelho completamente diferente dos outros evangelhos, porque João vai dar um salto completamente proposital, diferente dos demais evangelhos. João não está interessado em colocar, em casar Jesus como raiz de Davi. João não está interessado em falar da linhagem e da genealogia de Jesus, mostrando que ele vem da descendência de Davi, que passa por Salomão e tudo mais, como os demais evangelistas. João já dá um salto completamente existencial. João já liga o seu evangelho à figura do Cristo, ele já liga a Gênesis, dizendo, olha, ele estava no princípio de todas as coisas, na verdade ele é a origem de todas as coisas. João não quer mais entrar no debate ou na conversa que os demais evangelistas entraram. João já começa dizendo, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João já coloca a figura do Cristo como fundamento para tudo que existe, como fundamento de toda a criação. Por isso João, ele é esse evangelista que figura, que coloca e apresenta Jesus como fundamento, como verdade. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em João 12 e leremos a partir do verso de número 20, que diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus e disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo.
Agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que em mim crê, não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu os não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Está diante de nós a sua palavra. É interessante, irmãos, como nós somos seres tão relativos, mas com a nossa pretensão, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, com a nossa altivez, às vezes nos metemos a falar sobre a vida, às vezes nos metemos a mencionar o que de fato é vida, com base nas experiências que a realidade nos dá. A realidade, ela é totalmente relativizada. A realidade, ela é completamente comprometida com os nossos pontos de vista. A realidade é completamente comprometida com as nossas posições na história, no tempo e no espaço. A verdade não, a verdade ela é eterna, a verdade ela é absoluta, a verdade ela é imutável. Por exemplo, irmãos, todos nós sabemos que a Terra, na verdade, é redonda ou plana. Como é que a Terra é? A Terra é redonda. Mas qual é a sensação que você tem? Que a Terra é redonda ou que é plana? Que a Terra é plana. A sensação que você tem é que a Terra é plana, mas nós sabemos que, embora a nossa realidade de sensações seja dizer a Terra é plana, a verdade científica é que a Terra é redonda. Por exemplo, irmãos, tudo que nós soltamos cai para cima ou cai para baixo?
Hã? Aonde é embaixo? Onde é embaixo, irmãos? É embaixo contendo o que como referência de embaixo? Se a terra é redonda, se cai. O pessoal lá do Japão está embaixo de nós ou está acima de nós? Nós andamos na sua cabeça ou nos encontramos com os seus pés? Por exemplo, é o tempo que passa ou nós temos uma sensação de que o tempo passa, mas na verdade o tempo não passa? Einstein vai falar que se o homem conseguisse trafegar na velocidade da luz, o tempo pararia. Ele fez um experimento de uma alta velocidade em que conseguiu reduzir o tempo do relógio em alguns minutos. O tempo do relógio, com a experiência que ele fez, parou em alguns minutos. Então Einstein vai dizer, olha, se o homem andasse na velocidade da luz, ele perceberia que na verdade o tempo não passa. Quando você está andando de carro, irmãos, você está dentro de um carro, você tem a sensação de que o carro está andando ou que são as coisas lá de fora que estão se movendo? Hã? A sensação é de que você está parado e que as coisas do lado de fora que estão se movendo. Ou seja, irmãos, na realidade, afetada pelos nossos pontos de vista, pelas nossas limitações, pela nossa, que o Salomão vai dizer, bolha de sabão, pela nossa finitude, a realidade é completamente comprometida. A realidade é completamente comprometida, ao passo que nós não podemos nos agarrar a essa realidade para dizermos o que seja de fato a vida. Nós não podemos nos agarrar à realidade e falar de uma forma absoluta, dizendo que aquilo é a vida. Por isso João vai apresentar Jesus como essa verdade absoluta, dizendo, olha, ele estava no princípio de tudo, ele é a origem de tudo, ele é o fundamento de tudo. Se vocês querem viver de acordo com a verdade, então ouçam o que ele diz, porque ele sabe o que é verdade. É interessante, irmãos, como nós somos propensos a julgar rapidamente. Você já reparou como nós temos uma velocidade enorme de emitirmos opinião sobre alguma coisa que a gente vê em outra pessoa, sobre aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer, a gente vai logo, dispara e tal, uma metralhadora. Por quê? Porque nós, irmãos, brincamos na realidade como quem sabe de fato a verdade. Irmãos, nós não sabemos a verdade. Nós somos afetados por essa realidade, e essa realidade, ela tem uma origem, e essa origem vem no dia em que nós começamos a pensar que éramos deuses. O dia em que começamos a achar que sabíamos tudo sobre a vida. No dia em que achávamos, no dia em que passamos a pensar que eu mesmo me basto, que eu não preciso mais interagir com ninguém, que eu não preciso mais dialogar, que eu não preciso mais caminhar comunitariamente, que eu não sou uma pessoa que depende das suas relações, eu me basto. No dia em que nós passamos a reger a vida, nesse isolamento, nessa repartição, como você com as suas opiniões e eu com a minha opinião, irmãos, nós passamos a falar sobre a vida como se Deus fôssemos, e não somos. E daí veio toda a desgraça. Veio toda essa desgraça que nós temos, irmãos. Brigamos, irmãos, não pelas nossas mentiras, brigamos pelas nossas suposições de verdade.
brigamos pelas nossas suposições de ponto de vista. Quantas brigas, irmãos, você tem às vezes dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro das suas relações, inclusive de trabalho, por conta do seu ponto de vista, por conta da sua interpretação, mas quando você vai para a interação, você, puxa, não precisava de tudo isso, porque existia esse outro lado também. Irmãos, o Cristo, ele entra na história, ele invade essa realidade para revelar para nós a verdade. O Cristo entra na história, Jesus nasce para mostrar para nós o que de fato é a verdade. E a verdade não é um conceito, a verdade não é uma doutrina, a verdade não é um ponto de vista, a verdade é a pedra que sustenta toda a vida. E ela não muda. E por isso, irmãos, nessa caminhada toda, a gente tem observado, irmãos, que quando a verdade invade a realidade, o que acontece? A vida passa a ser explicada, a vida passa a ser sinônimo de fazer a vontade do Pai. Jesus disse o seguinte, lá no verso de número 20 em diante: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. O que esses caras foram fazer? Irmãos, os comentaristas bíblicos vão dizer, irmãos, que essa delegação de gregos foram levar uma carta do rei de Edessa, onde o rei de Edessa foi pedir a Jesus por uma cura, porque ele estava doente. E ao mesmo tempo que foi pedir uma cura, o rei de Edessa fez uma proposta a Jesus, dizendo o seguinte: Jesus, aí em Jerusalém, você está sofrendo perseguição. Jesus, aí em Jerusalém, você está a ponto de ser morto. Venha para a minha cidade, venha para o meu reino, e aqui eu vou te livrar das perseguições. Aqui é lugar suficiente para nós dois. Por que você acha que começa essa conversa? Olha o verso de número 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Por que você acha que Jesus começa a conversar sobre esse negócio de dar a vida? Por que você acha que Jesus, depois que essa delegação, que esses gregos chegam até lá, ele começa a falar: chegou a hora. Irmãos, está chegando uma proposta para um jovem de 33 anos, que sabe que vai morrer, dizendo para ele assim: cara, há tempo de você se safar, há tempo de você parar com esse negócio todo de cuidar dos outros e cuidar da sua vida, amar quem te ama, há tempo de você querer bem quem te quer, há tempo de você abraçar quem te abraça, há tempo de você acolher quem te acolhe. Chegou essa mensagem para Jesus, aí Jesus precisa tomar uma decisão radical. Por isso ele começa a dizer: chegou a hora. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem tentar se safar, quem tentar proteger a sua vida, vai perdê-la. Irmãos, quando a verdade invade a nossa realidade, a gente aprende, fica carimbado o nosso coração, de que a vida, na verdade, só tem sentido em fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, irmãos, é formar uma família.
A vontade do Pai, irmãos, é gerar uma multidão de filhos semelhantes à sua essência. E a essência de Deus é de um ser que ama, a despeito de ser amado, de um ser que acolhe, a despeito de ser acolhido. Você está entendendo, irmãos? Quando o Cristo invade a nossa vida, irmãos, nós não ficamos buscando correspondência. Ou seja, nós não apenas nos doamos para quem seja gente boa, mas também nos doamos para quem a gente vê assim, que sociologicamente não presta. Porque nós aprendemos que a vontade do Pai é revelar o seu amor, a sua graça. Você entende, irmãos? Aqueles que tiveram a vida invadida por essa verdade, não tem outro sentido na vida que não seja fazer essa vontade do Pai. Por isso Cristo vai dizer para nós, irmãos, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui para me encontrar com as pessoas. Eu acordo todos os dias para me encontrar com as pessoas. Eu saio para trabalhar, porque na verdade o meu trabalho é me encontrar com as pessoas. Eu não vou vender bolo, eu não vou cozinhar. O que eu vou fazer, na verdade, enquanto vendo bolo, enquanto cozinho, enquanto arrumo a casa, enquanto vendo alguma coisa, é me encontrar com as pessoas, porque essa é a vontade do meu Pai. Você entende, irmãos? Você entende? E nisso, irmãos, a gente para de se proteger. A gente para de se proteger tanto. A gente se expõe mais. A gente se expõe mais. E isso, irmãos, vai fazendo toda a diferença. Irmãos, sabe qual é um dos papéis do pastor? O papel do pastor é esse papel da exposição, onde um montão de gente fala mal, e você sabe que vai encontrar ali uma pessoa ainda que ama. Um dos papéis pastoral é para que você possa saber falar mal de alguém sem receber uma pancada de volta. Porque falar mal fala de você, bater ia falar de mim. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Que um dos papéis nossos em ser filho de Deus é aprender a aguentar as pancadas que vêm das crianças, dos ignorantes, daqueles que nos rodeiam e ainda não conhecem o Pai como nós conhecemos. Sabe, um dos papéis seu, porque você também é um pastor em nome de Jesus, lá no seu ambiente de trabalho, na sua família, um dos seus papéis é aprender a apanhar daqueles que são crianças, a fim de que, por meio disso tudo, ainda assim, eles se encontrem com um ser que os ame, e que continuará trabalhando pela comunhão e pela busca da unidade. Amém, meu irmão? Amém? Porque a vida passou a fazer sentido em fazer a vontade de quem, irmãos? Do Pai. Do Pai. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu a ser filho, a ser Cristo, aprendeu a ser como o Pai por aquilo que ele padeceu. E nós, irmãos, aprendemos a ser como o Pai por meio daquilo, irmãos, que também nós padecemos nos nossos afetos, irmãos, nos nossos afetos. Porque quando a verdade invade a realidade, irmãos, fazer a vontade do Pai é fundamento para nós. Quando a verdade invade a realidade, irmãos, pode passar por gentileza, o compromisso fala mais alto do que
autopreservação. Olha o que o texto vai dizer para nós, irmãos. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. Que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Irmãos, quando a verdade invade a realidade, o compromisso que temos fala mais alto do que os nossos sentimentos. Irmãos, quantos de nós começamos uma coisa e aí às vezes a gente não está se sentindo bem, está meio, aquele dia que você está assim, meio no banzo, como o pessoal fala aí, meio assim, não estou me sentindo bem, eu não vou. Não estou me sentindo bem, eu vou parar. Eu estou com os problemas, eu vou parar. Irmãos, quando a verdade de Deus invade o nosso coração, nós não somos mais guiados pelos nossos sentimentos, nós somos guiados por aquilo que ouvimos de Deus. Você foi enviado para isso. Você está aí no meio desse povo para isso. Você caminha com essa comunidade, você tem esses vizinhos exatamente para isso. Irmãos, a realidade, de fato, é perturbadora. Às vezes nós estamos com os nossos sentimentos e o nosso coração perturbados. Olha o que Jesus disse no verso de número 27. Agora meu coração está perturbado. A realidade é perturbadora. Nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por pressões. A realidade de fato nos perturba, mas quando, irmãos, temos a nossa vida invadida por essa verdade, os sentimentos não nos paralisam mais. Somos movidos por fé, somos movidos, irmãos, pela segurança da palavra de Deus, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Os sentimentos não os guiam mais, irmãos. Quantas coisas você já começou e parou porque ficou sentindo sei lá o quê? Quantas coisas você já começou a fazer na vida, Deus te chamou, Deus te colocou, e aí você, movido pelos seus sentimentos, pelas suas confusões, pelas suas perturbações, parou no meio do caminho, irmãos. Parou no meio do caminho. Irmãos, a verdade nos guia, a verdade nos move, a verdade nos faz segui-las a despeito daquilo que estamos sentindo. Você entende isso, irmãos? Irmãos, há dias que você se sentirá uma meleca, e há dia que você vai se sentir assim, cara. Há dias, irmãos, que você vai se sentir assim, meia boca. E há dias, irmãos, que você vai sentir vontade, inclusive, de morrer. Mas a despeito disso tudo, creia naquilo que o Pai te falou e se mova. Caminhe, caminhe, irmãos, caminhe. Isso é gente madura. Isso é gente, irmãos, que se guia por aquilo que o Pai ouve. Irmãos, quanto dos nossos sentimentos são mexidos de acordo com as nossas carências básicas? Carência de sexo, carência de comida, carência de afeto. Quantos sentimentos são movidos por esse afetamento do pecado em nossa realidade? Se a gente se guiar por esses sentimentos que vêm como fruto desse afeto do pecado em nossa realidade, que vai mexer com a nossa sexualidade, vai mexer com o nosso estômago, com o nosso apetite, com os nossos gostos, vai mexer com tudo. Se você se deixar ser guiado por isso, você morrerá, você encontrará a morte. Porque, meu amado, a verdade nos faz caminhar para além daquilo que estamos sentindo.
o compromisso falará mais alto do que aquilo que estamos sentindo. Você entende isso, irmãos? Quando a verdade invade a realidade, irmãos, não há mais necessidade de sinais. Não há mais necessidade de Deus ficar dando demonstrações de poder. Não há mais necessidade, irmãos, da gente ficar aqui e ali procurando um milagre. Não há mais necessidade, irmãos, da gente ficar procurando uma igreja poderosa. Uma igreja que está fazendo ou deixando de fazer, arrebentando a boca do balão. Irmãos, não há mais necessidade, irmãos, nem de cura. Eu vou repetir para você entender. Quando a verdade invade a nossa realidade, não há mais necessidade de uma cura que não há mais necessidade de estarmos sarados. Nós não precisamos mais disso. Ele pode fazer com misericórdia. Ele pode fazer por querer revelar e comunicar isso a algum não crente, algum incrédulo, mas não mais por causa desse ser que foi invadido pela verdade. Olha o que o texto vai dizer para nós, irmãos. No verso de número 30. Jesus disse, no verso de número 29, no verso de número 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, que disse, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Sabe por que o Pai deu esse sinal? Não é por causa de mim. Eu estou muito bem resolvido com meu Pai. Eu sei quem eu sou e eu sei quem meu Pai é. Eu sei em quem eu estou e eu sei quem está em mim. Então essa voz, esse sinal, esse milagre que vocês ouviram, não foi por causa de mim, foi por causa de vocês. A Bíblia vai dizer para nós, em 1 Coríntios 14, irmãos, que os sinais, que as línguas, são um sinal para os incrédulos, que crente não precisa mais de milagre, porque o crente descobriu que o verdadeiro milagre aconteceu dentro do entendimento dele, de maneira que ele entende agora, que quer ele coma, quer ele beba, quer ele faça alguma coisa, ele faz tudo para a glória do seu Pai. Quer na morte, quer na vida, quer na saúde, ou quer na doença, todo o propósito da sua vida é revelar o seu Pai. Porque ele entendeu que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, mas nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi revelado a ele. Ele não precisa mais de milagre, irmãos. Ele não precisa correr daqui e dali, buscar uma bênção aqui e ali, porque ele sabe que a vida dele é a bênção de Deus, para aqueles que o cercam. Você entende, irmãos? Se você está na verdade, você não precisa mais de milagres. Glória a Deus, irmãos. Posso ouvir um amém, irmãos? Se você está na verdade, o Pai já te revelou a verdade. A verdade é que você foi criado em Cristo Jesus e mais nada pode separar isso. Mais nada. Se estou com saúde, glorifico meu Pai. Se estou doente, glorifico meu Pai. Se estou com dinheiro, glorifico meu Pai. Se estou duro, glorifico meu Pai, irmão. Porque os meus sentimentos não me guiam mais. Não me guiam mais. Porque quando eu era guiado por eles, quando eu pensava que estava forte, Paulo falando, quando eu pensava que estava forte, eu estava. Quando eu pensava que estava fraco, não posso ser guiado pelos meus sentimentos, preciso ser guiado por aquilo que ouço do meu Pai. Passa aí por gentileza, irmãos. Quando a verdade, irmãos, invade a realidade,
vemos a ressurreição para além da realidade da morte. Irmãos, hoje que nós vivemos aqui de manhã, irmãos, o mundo tem guerra, o mundo tem violência, está morrendo gente o tempo todo, está acontecendo estupro, está acontecendo, irmãos, corrupção, o tempo todo está acontecendo. Mas, irmãos, também está acontecendo o que nós vivemos aqui hoje pela manhã. Abraço, acolhimento, partilha, isso é ressurreição, irmãos. Eu acho linda a propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, porque eles começam a dizer assim: o ser humano faz isso, 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 mas só o ser humano também pode fazer isso, 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 isso. Eu acho lindo, e é verdade, irmãos. O ser humano é egoísta, 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 caído, separado de Deus. Mas o ser humano unido a Deus consegue dar aula de violão, corre para lá, corre para cá, vai para lá, vai para Niterói, pega engarrafamento de vez em quando. Alguém sabe se está engarrafado? Se alguém não está, a gente acompanha aí no Zap, mas consegue um tempo para parar e dar aula de violão para garoto. E o outrozinho, que já ficou mais velhinho no violão, já exerce a paciência com os mais novinhos, e está ali com... Irmãos, isso é ressurreição, irmão. Isso é ressurreição, irmão. Você entende, irmão? Isso é ressurreição. A gente está vendo a ressurreição acontecendo, a gente se abraçando, a gente acolhendo, a gente se doando. Isso é ressurreição, irmãos. A gente consegue ver os sinais da ressurreição, porque a nossa vida foi invadida, irmãos. Agora, aqueles que não forem invadidos pela ressurreição, aqueles que não forem invadidos pela verdade, olham as coisas como se, irmãos, Deus está assim o tempo todo desfilando diante de nós com a sua graça. É um que faz de uma forma, é outro que faz de outra forma, enfim, irmãos, mas Deus está se revelando para nós, desfilando diante de nós com seus sinais de ressurreição. Meu irmão, a verdade anda entre nós. Passa aí, por gentileza. Quando a verdade invade a nossa realidade, irmãos, seguimos a Jesus a despeito das nossas luzes e sombras. O texto diz para nós, lá no verso 36, e eu estou terminando: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se. Irmãos, seguir a Jesus não é seguir um manual, não é seguir 10 passos para ter uma vida vitoriosa e sucesso. Seguir a Jesus não tem a ver com errar e não errar. Eu só posso seguir Jesus com as minhas luzes e com as minhas sombras. Passa aí, por gentileza. Eu queria que a gente lesse ali, a gente vai caminhar para o final. Leia ali, por gentileza, irmãos. Seguir Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quem aqui é crente e não tropeça em tudo que já ouviu? Você entende, irmão? Não intencionalmente. Porque uma pessoa que intencionalmente vai lá e faz o que Deus não deseja, essa pessoa não nasceu de novo. Ela ainda não está seguindo a verdade. Mas mesmo aqueles que nasceram de novo, sabem que seguir a Jesus não tem a ver com seus erros e acertos.
Seguir a Jesus tem a ver com esse caminhar em misericórdia e graça, caminhar com misericórdia e graça. E a gente vai. Essa misericórdia que nos alcançou, nos nossos erros e nos nossos acertos, a gente estende a outro também, irmãos. Você está entendendo? A gente só não para de caminhar, irmãos. A gente só não para de caminhar, a gente não para de caminhar. Passa aí, por gentileza, irmãos. Se Jesus é a verdade, como de fato é, então não posso pensar em conhecer a verdade antes de conhecê-la. E conhecer, irmãos, a Jesus, tem mais uma coisa para a gente fechar. Conhecer a Jesus, irmãos, é cair numa armadilha. Que armadilha é essa? A armadilha do amor. A armadilha do amor. Porque depois que você começa a ser afetado pela vida dele, e você passa a receber do seu amor e transmitir o seu amor, você não consegue mais ver a vida fora disso. E aí, mesmo de situações contundentes, situações duras, decisões duras que a gente tem que tomar, rosto que a gente tem que virar de novo, mais uma milha que a gente tem que caminhar, e aí vem a palavra que diz assim: e aí, vai desistir de tudo? Vem o Espírito de Deus que seduziu o nosso coração e fala assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E ali, irmãos, o medo da autopreservação, o medo de tentar cuidar da sua vida e a vida se esvarie, vai embora. Muitos irmãos, sei que a hora está avançando, o texto vai dizer que muitos viram tudo que Jesus fez e creram nele. Creram nele, mas sabe por quê? Não se entregaram de fato, porque pensaram na sua condição social. Pensaram na sua condição social, no seu status quo sociológico. Muitos que estavam ali, muitos dos líderes que estavam ali, creram nele, mas não tomaram uma posição de segui-lo por conta dos fariseus que ali estavam. E aí João arremata dizendo: porque preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Meu irmão, quando a verdade invade a nossa realidade, irmãos, a única coisa do mundo que a gente quer fazer é estar perto do Pai, é se relacionar com o Pai, é ser canal de bênção do Pai para os nossos irmãos. E ali todo medo é dissipado. Nós não temos mais medo de errar, não temos mais medo de falhar, não temos mais medo do que vão pensar. A gente segue, simplesmente segue, simplesmente segue, simplesmente segue, com as nossas luzes e com as nossas sombras, porque à medida que seguimos, as nossas sombras vão sendo dissipadas, e a luz do Cristo vai brilhando dia após dia em nós. Que esse amor do Pai, que esse amor que vem unido à verdade, porque a verdade é amor, possa caminhar você e possa invadir o seu coração, de maneira a ressignificar toda maneira como você viva. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir.
Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. De uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. De uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. A realidade é sombrinha, mas o amor lança fora todos os medos. Só há verdade naquilo que você está fazendo ou vivendo se há amor. Se não há amor, não há verdade. Que esse amor lance fora de todo o nosso coração todo medo, para que a gente só viva o amor. Vamos colocar em pé? Pai, esse amor faz a gente continuar, mesmo depois da perda de um filho. Esse amor faz a gente continuar, mesmo depois da perda de uma gravidez. Esse amor faz a gente continuar, mesmo depois da perda de um emprego. Esse amor faz a gente continuar, mesmo depois de assaltos. Esse amor faz a gente continuar, mesmo depois da nossa quebradeira econômica. Esse amor lança fora todos os medos que assolam o nosso coração. Por isso, Pai, obrigado porque caminhamos em amor, porque encontramos a vida só no amor. Que o Teu Espírito Santo, que invade o nosso coração, nos seduzindo em Cristo Jesus, possa nos guiar para esse caminho de amor, hoje e eternamente. Amém e amém. Dê um abraço apertado no seu irmão, em nome do Cristo. Amém e amém.